hoje a gente vai regravar a aula de Padmasana, que a semana passada foi o caos aqui, assim. Nossa, meu, nunca vi tanta coisa errada acontecer tudo junto. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Também eu tenho um tema sobre Yoga Sutra, eu fiz a tradução dos sutras 1 a 13, deixa eu pegar aqui. Começa... Eles são um blocão, tá? Que começa no Nirodha Parinama, que é no 1. Aqui, achei. Chita Dharana Samadhi 1.3 Samyama, isso resulta... Aqui. Começa no 3.9 e vai até o 3.17. Tá? Ele é um bloco muito importante no Yoga Sutra, né? Muito importante por vários motivos. O primeiro motivo, com as correlações e indicações, a absorção e crítica ao budismo de Vasubandhu. Tá? Então, esse bloco todo está associado a isso. Ele fala dos parinamas, dos processos evolutivos, tanto do ponto de vista material quanto órgãos dos sentidos, que é super legal, e que todo esse raciocínio que ele estabelece, que começa no 3.9 e vai até o 3.16, aliás, até o 3.15, ele prepara para você entender como funcionam os siddhis. É mediante esse discurso que normalmente ninguém consegue entender nada, nem eu mesmo. Tá? Eu vim entender mesmo agora que eu traduzi. A hora que você traduz e você lê no sânscrito, daí cai a informação, né? Ela entra, ela penetra assim você a informação e ela faz todo sentido, né? Porque a palavra sânscrita ela já é descritiva. Então, conforme você vai traduzindo e você vai entendendo o significado da palavra, a informação do sutra ela ganha uma coerência. Uma coerência que não acontece quando você traduz. Na hora que você traduz, você precisa explicar mais, com mais detalhes. Então tem esse detalhe, mas isso a gente vai deixar para conversar semana que vem. Eu prometi que eu ia falar novamente sobre Padmasana. Então hoje a gente vai se deter sobre isso. Então não percam, expliquem para as pessoas que eu vou falar do Yoga Sutra, do 3.9 ao 3.15, e que é muito legal, assim. Então fica para a próxima semana esse assunto, tá bom? Então vamos lá, acho que já dá para a gente começar. Deixa eu ver quem chegou aqui. Sabrina, Luciano, Bruno, João Paulo, todo mundo aqui. Então a gente pode começar, sejam todos bem-vindos. Então, Padmasana. Padma é uma flor, né? A flor de lótus. A palavra Padma refere-se a um tipo de flor específica da família das ninféias, tá? Chamado Nelumbo nucifera, ou um segundo nome da espécie é Nelumbo speciosum, tá certo? E essa planta aquática ela tem algumas características que levou ela a ser utilizada, né? Utilizada com um simbolismo importante para o yoga e para o yogin. E ela é uma flor que ela é importante não só para o hinduísmo, ela é importante no hinduísmo, no budismo e no jainismo. Tá? É uma flor que ela nasce em lugares onde tem curso de água lenta. Então, lagos, lagoas, pequenos olhos da água, é onde ela cresce, tá?
E ela tem uma característica na sua película. Ela produz uma película que faz que, apesar que ela nasça lá dentro do lodo, né, da sujeira, tem suas raízes fincadas na sujeira, a superfície dela é límpida, alva, tem rosas também, né? Uma cor rosa, meio salmão, então um rosa bem clarinho. Também, às vezes, ela é branca com as pontas rosadas. Então, quando eu estive lá em Goa tinha um tipo de um viveiro onde tinha várias mudas de árvores, entre elas tinha uma grande lagoa com flor de lótus, onde eu tirei umas fotos mais lindas, né? Um lugar onde você podia sentar, botar meu tripé, botar a câmera, lente macro, com cuidado, preparar e bater a foto perfeita. E realmente lá eu tive essa oportunidade. Uma delas já entrou no livro de Púdia, outras vão entrar nos outros livros, e assim vai. E esta flor, a flor de lótus, ela está fortemente vinculado a 4 divindades, uma menos, que é a Kubera, que é Vishnu, Brahma, Lakshmi e Sarasvati. Sarasvati é a mesma deusa do conhecimento, das artes, da escrita, da fala, da poesia. Por isso ela é relacionada, ela é uma divindade purânica, né? Mas cuja evolução, desenvolvimento como entidade arquetípica nasce de uma divindade védica chamada Vak, ou Vat, que é a palavra, tá certo? Tem uma alegoria que está no livro As Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia não é só a feiticeira e o guarda-roupa, né? Tem várias crônicas. E uma delas, a primeira, é justamente que dos meninos eles entram num tipo de portal, e esse portal ele dava acesso a vários lugares, né? A vários outros portais. E um deles dava um lugar que não tinha nada, era um escuro, um breu. Quando de repente aparece um rugido, né? E conforme esse rugido ia falando, né? As coisas iam surgindo. E conforme o sol surgiu, o primeiro que surge, vem a imagem do rugido, era um leão. Puta, isso é muito simbólico, né? Isso é muito simbólico, realmente. O sol, ele tem essa face leonina, né? Essa juba dourada, que representa a vida, representa o nascimento, representa a luz, representa a iluminação, representa as linhagens verticais, né? Verticalistas, que tendem a catapultar você para fora do universo. E essa é uma característica, né, desta criação. E o som, a manifestação sonora desse sol, desse leão, que representaria o absoluto, é Vat, ou Sarasvati, cujo símbolo é a flor de lótus, né? E Brahma também entra nesse contexto, Lakshmi entra nesse contexto. Você percebe que são divindades relacionadas, né? Vishnu e Lakshmi, Brahma, Sarasvati, e assim sucessivamente. Portanto, a flor de lótus, Padmasana, ela também tem uma semente que é muito, como que eu posso dizer, poderosa, né? Tá certo? Ela é muito poderosa porque ela é capaz de germinar até 13 séculos depois de ter sido lançada ao solo. Então, ela fica quiescente e só germina quando encontra as condições necessárias. A informação que eu tenho, até 13 séculos depois, uma semente de flor de lótus ainda pode germinar. É bonito, né? É bonito. Então, de forma análoga, o Yogin, ele representa esta flor de lótus, porque o Padma, porque ele vive neste mundo, né? Ele vive aí no mundo que muitas vezes parece um pesadelo, né? Tem momentos de felicidade, tem momentos de prazer, mas é impermanência, né?
Eu vou ao exemplo da minha live passada, né? O caos. De repente, tudo bem, tudo certo. Tudo pode acontecer, né? E daí, no entanto, o yogin ele consegue manter a consciência límpida, intocada, e enxerga positividade e o que há de melhor, mesmo diante da maior adversidade. Tá certo? E esse é o caso desse simbolismo entre o yogin e a flor de lótus, e daí vem a importância desse asana, né? Que é o Padmasana. Padmasana ele recebe outros nomes, como Kamalasana, todos associados a outros nomes da flor de lótus, né? O outro é Suruha, tá? Isso é num texto chamado Hatha Tattva Kawamudi, no verso 7:25. Outro nome, Amburuhasana, também usado no Hatha Tattva Kawamudi, mas em outros versos, no 22 e no 24. Acho que para ele não ser repetitivo, ele vai usando sinônimos, né, no texto. Até porque o Hatha Tattva Kawamudi é um texto do século 17, né? Também aparece no Yoga Shastra de Hemachandra, que é jainista, né? Mas que desenvolve esta parte técnica yógica dentro de uma estrutura jainista, onde o Padmasana é chamado de Virasana. Tá certo? Também o Ardha Padmasana dentro do Hatha Tattva Kawamudi, o mesmo texto que eu falei agora há pouco, ele também é chamado de Virasana. Para você ver que a nomenclatura ela varia muito, né? Sendo bem específica de cada linhagem. Com relação à descrição desse asana, a descrição mais antiga, se você levar em consideração que as Yoga Upanishads elas foram escritas a partir do século VII e VIII depois de Cristo, nem todos os autores concordam. O Gavin Flood, por exemplo, ele coloca as Bindus Upanishads entre o século 100 e o século 300. Tá certo? Mas a maioria dos autores não acha isso, joga lá para frente. E o que acontece? Até o termo Yoga Upanishada, ela é um termo complexo, né? Complexo por quê? Porque esse termo ele foi cunhado por ocidentais, né? Não existia a temática das técnicas do yoga dentro de algumas Upanishads. Sabes que elas são Upanishads essentes porque elas são todas vinculadas ao Atharva Veda. Porque o que acontece? O Rig, o Sama e o Ayurveda, eles são a epítome, que eu posso dizer, do conhecimento védico. E eles eram muito preservados. Já o Atharva Veda, ele é um Atharva, eu falo que é o Veda popular. É o Veda na qual você mistura conhecimentos autóctones e não arianos que se misturam. Portanto, é o primeiro Veda onde você tem o aparecimento de fortes características sâmkhya, forte presença de conceitos que mais para frente vão se estruturar numa filosofia chamada Tantra. Então, ele é um Veda da pá virada, entendeu? E por ser um Veda da pá virada, ele ficou aberto para que Upanishadas fossem acrescentadas a ele. E é engraçado porque ele não tem nenhuma Aranyaka. Se eu não me engano, não tem nenhuma Aranyaka, que é um texto de passagem entre o ritualismo dos Vedas e as Upanishadas, que são textos mais filosóficos e que incorporam o rito dentro do indivíduo, né? Então, as Yoga Upanishadas em si, todas elas são colocadas no Atharva Veda. Mas por que elas são chamadas de Yoga Upanishads? Porque se você for ver, a Katha Upanishad é a primeira a falar sobre yoga, né? Ela é uma Upanishad intermediária. Por que ela não entra nas Yoga Upanishads? Agora, e a Shvetashvatara, né?
por que ela não entra nas Yoga Upanishads? Ela é a primeira a descrever uma posição sentada, né? Ela tem conceitos que ela coloca pela primeira vez como conceito de Bhakti. Então, você percebe que tem algo estranho, né? É que as Upanishads menores, menos importantes, quando elas estavam sendo avaliadas no século XIX, elas foram, principalmente pelos orientalistas ocidentais, eles pegaram aquele grupo, aquele monte de textos, né? Onde você tinha as primeiras compilações que vêm de 1656 no árabe, e que ninguém sabia o que fazer com aquilo, e que eles estavam começando a estudar e analisar aquele monte de texto. E daí Weber, no seu tratado, em 1856, se eu não me engano, ele resolve classificar. Sabe como é que é alemão, né? Alemão quer cada coisa no seu quadrado, entendeu? Não pode ser aquela bagunça assim, né? Então, alemão gosta das coisas nos quadrados. Então ele resolveu pegar aquela bagunça e botar cada coisa num quadrado. Foi que ele fez as primeiras classificações, onde ele falava que, por exemplo, existia um conjunto de Upanishads que elas poderiam ser classificadas como aquelas que falavam especificamente do Atma, outras que falavam especificamente a respeito de outro assunto, que eu não me lembro. E aqui algumas falavam especificamente de técnicas de yoga. Tá? E daí ele... Obviamente, ele não usou o termo Yoga Upanishads, isso vem depois, mas ele foi a primeira pessoa a falar, isso aqui fala de Yoga Stuff, tá certo? O pacote de Yoga. Então, aí pela primeira vez. E Deussen, quando ele fez a tradução das 60 Upanishads, mais ou menos uns 5, 6, quase uma década depois, ele... Ao analisar as Upanishads do Atharva Veda, ele teve contato com esse texto de Weber. E foi daí que ele usou pela primeira vez, ele cunhou o termo Yoga Upanishads. E essas Yoga Upanishads ele colocou num pacote, né? Se eu não me engano, tinham 11 Yoga Upanishads. Mais para frente, a Biblioteca de Adyar, em 1920, publica 20 Yoga Upanishads, que depois foi traduzido por o inglês em 1928 por Srinivasa. Tá certo? Então você percebe que a ideia de Yoga Upanishads, ela é criada, né? Sim. Existia a ideia, mas a codificação ela vem muito posterior. E a datação é uma datação difícil, complexa. Tá? Então, quando a gente fala do Padmasa, na primeira descrição dele, você tem inferências dentro do Rig Veda sobre uma maneira especial de sentar para cantar aos deuses. Para cantar, quer dizer, recitar o Rig Veda, né? E beber o soma e recitar o Rig Veda. Mas ninguém fala, não dá nome, não descreve absolutamente nada. A primeira vez que aparece um nome citado, até o momento que eu achei, é no Bhashya de Vyasa, no século IV. Lá aparece o nome do Padmasana, exatamente como a gente conhece. Mas ele não descreve. A descrição, mesmo a Shvetashvatara, que descreve o yogin sentado com a coluna ereta para meditar, é assim que se faz, ela não descreve o Padmasana em si, não descreve uma posição. Portanto, a primeira descrição, ela aparece no Vivarana de Shankaracharya. O Vivarana é Yoga, Bhashya, Vivarana, certo? Patanjala Yoga Bhashya Vivarana é o comentário do Yoga Sutra de Patanjali, tá certo? Yoga Sutra Bhashya Vivarana de Shankaracharya. Muitos autores, não digo que é um consenso, mas muitos autores referem ele ao século a Shankaracharya. Shankaracharya, Adi Shankaracharya é século VIII.
Portanto, a primeira descrição propriamente dita dele acontece no século VIII. A partir daí, tudo acontece. Daí ele aparece na Yoga Upanishads, na Thyana Bindu, ele aparece na Amrita Bindu, na Yoga Shika, que é bem lá para frente, tá certo? Yoga Shika é 1000 depois de Cristo. Ele vai aparecer nos textos do Hatha Yoga, no Goraksha Shataka, com o nome de Padmasana mesmo, e o Siddhasana com o nome de Vajrasana. Loucura, né? E finalmente, no Yoga Yajnavalkya, do século XII, aparece descrito, e assim sucessivamente. Daí ele já faz parte da turma, né? Já faz parte da turma. Aqui eu ponho uma lista imensa, né? Eu ponho todos os textos que eu tive em contato. Então, é uma tabela assim com 25 textos antigos, tá certo? Mais 30 textos contemporâneos, todos eles que têm uma descrição no livro de Asana, que vai ser publicado daqui a uns 4 anos só. Mas já está 80% está pronto. Então ele vai ter uma lista extensa de onde vem, de onde você encontra, quais versos você encontra esse asana em especial. Então, descrição. A partir do Puranasana, você flexiona o joelho da perna negativa, no caso dos homens, e põe sobre a raiz da coxa oposta. O dorso do pé no início da coxa oposta. Daí você vai trazer outra perna e colocar por cima da outra coxa. Obviamente, exige um cuidado, tanto que alguns professores falam que primeiro você deve flexionar bem o joelho contra o períneo. Isso você faz um lock, né? E evita que o joelho dance. Então ele já está fechadinho, daí você desce para daí por em cima. E isso protege o joelho. No outro hora que você vai trazer, traga com cuidado. Olhos abertos e olhos fechados, né? Acho que é indiferente, viu, Fábio? Não vi nenhuma descrição, tá? Porque quando você fala de Kriyanasanas ou asanas culturais, até essa catalogação ela é recente, tá? Você está falando de um conjunto de asanas que passam a ser descritos muito recentemente. Eles não existiam antigamente? Existiam. Por exemplo, o Vrikshasana ele é descrito dentro do Mahabharata. Mahabharata, século II a.C., século II depois de Cristo. Como ele é descrito no Adi Parvam, que é o primeiro capítulo do Mahabharata, possivelmente ele é bem próximo ao período antes de Cristo, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que de fato, as posições já existiam. Mas a questão é, em que contexto que elas existiam? Elas existiam principalmente no contexto de ascese, tá certo? De etapas, de autossuperação, de esforço pessoal e, nesse caso do Mahabharata, que esse esforço pessoal gerasse uma energia tão forte que fizesse a divindade se dobrar à sua vontade e satisfazer o seu desejo, no qual faria com que você recebesse um boom, né? uma bênção. Tá certo? Então ele entra nesse contexto. Tá? Quando eu falo, quando um asana é descrito pela primeira vez, isso é uma ideia histórica, né? Isso é uma ideia histórica. Obviamente, muitas dessas técnicas elas eram passadas de forma oral por séculos, né? Por séculos. Então, o que a gente pode definir é aquilo que está no papel, mas isso não quer dizer que elas não sejam mais antigas, tá? É importante você ter isso na sua cabeça. Obviamente, no Swastika Yuga, a gente costuma pôr a perna negativa perto do períneo. Outras linhagens não têm
esta regra, né? Positivo e negativo, isso é muito característico no Swastika Yoga, que vem a partir de um raciocínio presente dentro do tantrismo, onde você tem o masculino e feminino como duas polaridades. Portanto, a gente enxerga como se fossem imagens em espelho. E isso também aparece, se eu não me engano, eu acho que eu li alguma coisa em Abhinavagupta, que começa a aparecer essa ideia, mas ela é muito estruturada dentro do esoterismo ocidental. Por exemplo, com Leadbeater e depois assimilado por outras escolas esotéricas. Tá? O Swastika Yoga, ele absorveu isso e ele utiliza essa característica de dividir em polaridades o corpo e o masculino e o feminino serem uma imagem especular um do outro. Tá? Então, quando você executa o Padmasana, os erros mais comuns nessa execução é você forçar os joelhos, né, cara? Se você não está pronto, não faz o Padmasana. Então, a execução do Padmasana, ela segue um caminho. A melhor forma dos seus joelhos chegarem no chão é sentar com as pernas cruzadas. Mas, você começa com Sukhasana, sentado com os pés embaixo, né? Porque a maior parte dos iniciantes, eu quando comecei iniciante, há muito tempo atrás, o meu joelho era tão alto que eu podia sentar em Sukhasana que ele não chegava no pé. Ficava assim, igual borboleta, né? Então, no início, sim, você pode usar o Sukhasana. A partir do momento que o joelho toca no pé, o pé torna-se um bloqueio à descida dos joelhos. Daí você passa para um Samanasana, um pé diante do outro, deixa livre para os joelhos descerem. E você ficando sentado, ele vai descendo. Tá certo? Daí a hora que ele chega pertinho do chão e que você percebe que o quadril já tem uma mobilidade, isso associado a outras técnicas de abertura pélvica, como o Pavishta Konasana, Hanumanasana, Bhadrasana, o quadril ele vai ganhando muita flexibilidade. E ao ir ganhando muita flexibilidade, você começa a fazer o Swastikasana, que é colocar o pé dentro da articulação, né? Dos dois lados. Isso aqui, então você já dá uma elevada nos pés. É aqui em cima? Não. É aqui. Mas isso você já dá uma elevada nos pés. Então você já está treinando e preparando. E não só. Swastikasana tem uma outra coisa muito interessante, que é o pé encaixado entre a coxa e a panturrilha. O que ele faz? Ele dá uma abrida na articulação. Tá certo? Essa abrida na articulação, ela protege o joelho. É interessante, né? Isso, por exemplo, se você está com desconforto no joelho, se você pega um EVA e coloca aqui embaixo, e você senta em Vajrasana, você consegue, porque ele abre o joelho, não pressiona. Isso é muito comum nas escolas de Iyengar, eles costumam utilizar para aliviar desconforto no joelho, a colocação de sempre esqueço o nome daqueles... Estava com ele na cabeça, na outra aula esqueci de novo. Timbal, um timbal. Aqui, ou sentado em Padmasana, debaixo do quadril, acertando debaixo do quadril direito e esquerdo, de tal maneira que os joelhos vão ao chão e assim a coluna fica reta e você não tem desconforto. Tá? A grande questão de você usar uma almofada sentado em Swastikasana ou sentado em Padmasana é que se você usa uma coisa rígida, você vai ficar viciado naquilo, né? E não evolui, né? Então, você tem sempre que ter a ideia de que você está usando aquilo aquele momento, mas que aquilo deve ser reduzido gradativamente, porque o ideal é que você sente no chão e que você não dependa, né, de nada mais, a não ser do próprio asana. Tá? Então, o processo de desenvolvimento, Sukhasana, Samanasana, Swastikasana, Siddhasana, Padmasana, ou uma bifurcação, Padmasana,
Siddhasana. Ele faz parte, então você não deve dar saltos, deixar o corpo ir assimilando, metabolizando as posições sentadas. Tá? Também, outro erro comum é fazer o falso Padmasana, né? Em vez do pé estar na coxa, você deixar o pé em cima da perna, ou o pé deslizando, só o antepé, os dedos em cima da coxa, o tornozelo para baixo, sem contar que isso ainda força o tornozelo, né? Porque se você faz o Padmasana com o dorso do pé sobre a coxa e o tornozelo ficar solto, você vai ter duas articulações aí sofrendo, né? Joelho e tornozelo. Então, isso também seria um erro muito comum na execução do Padmasana. E forçar jamais. Sempre que você força o Padmasana, você está correndo o risco de lesionar os meniscos, tá? É uma lesão bem comum em professores de yoga. E tem a ver justamente a forçar subida e descida numa perna, posições com as pernas cruzadas forte e torcida. Então, e o Padmasana é uma dessas posições. Tá? Do ponto de vista físico, quando a gente fala em Padmasana, ele tem diversos efeitos incríveis, assim, tá certo? Ao ponto de alguns textos, se não me engano, acho que o próprio Shiva Samhita, ele dizer que o Padmasana ele cura todas as doenças. Não é incrível? Pois é, entre esses efeitos, o primeiro deles é o efeito sentado. Pois ao sentar com os pés sobre as coxas, você cria uma cadeira músculo-ligamentar na qual você senta perfeitamente, estavelmente, com a coluna ereta, sem precisar fazer força nas costas. Não é incrível? Você se sente sem sentir dor nas costas? Pois é, e aí você é capaz de ficar horas sentado. Outro grande efeito, né, Tatá? Veja que outro grande efeito com relação ao Padmasana é que quando você senta, você põe a coxa inteira no chão. Desde o glúteo até o joelho toca o solo. E muitas vezes parte da perna também. E o que isso faz? Isso dá uma grande área de contato com o solo. Consegue imaginar? Tem dois livros de anatomia, tem um livro de anatomia da Leslie Kaminoff, que é praticamente um best-seller, que elas faziam o seguinte, elas botavam as pessoas da linhagem Iyengar, né? Elas botavam as pessoas em cima de um vidro, tá? Apoiada numa plataforma, e de baixo elas fotografavam. A pessoa sentada, a pessoa fazendo asa para ver a área de contato com o solo. E olha que incrível, né? O Padmasana é a posição sentada com a maior área de contato com o chão. Você olha a pessoa sentada no vidro, né? Só de sunguinha ou de fio dental, você vê bumbum, coxa, tudo tocando o vidro, você vê o amassado no vidro, né? E isso é fundamental, por exemplo, nos yogis que ficam horas, às vezes em samadhi, é descrito que a pessoa às vezes fica dia e noite, às vezes dias e noites, assim. Também já ouvi descrições de monges budistas que sentem Padmasana e dormem assim. E dorme assim, né? Agora, consegue imaginar você dormir em Padmasana, passar a noite? Então, dessa forma, ou ficar dias assim. Então, o que acontece? Essa grande área de contato, ela retira extremidades ósseas em contato com a pele e com o chão. E essas extremidades ósseas, elas pressionam a pele local, fazendo com que apareçam feridas, que são chamadas escara, que acontece, por exemplo, com pessoas acamadas, né? E que você põe aqueles colchões de casca de ovo, tá certo? Colchões de água, para diminuir esse atrito, você mudar a pessoa de posição. Portanto, no Padmasana você minimizaria muito o risco do aparecimento de uma escara de contato.
O Bruno está pedindo para eu falar sobre a flor de lótus. Não, eu disse que a semente da flor de lótus, ela pode germinar até 13 séculos depois. Tá? Até 13 séculos depois. Perfeito. Outro grande efeito do Padmasana tem a ver com outro trabalho, que é um trabalho feito por Kang Min Chang, de 2012, que ela fez o quê? Ela pegou diversas pessoas fazendo diversos tipos de asanas sentados e ela botou um sensor de movimento. Não é incrível? Uma boa ideia. Ela botou um sensor de movimento nas pessoas e botou elas para meditarem um certo tempo. Não me recordo no trabalho quanto tempo era, se era 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. E com esse sensor de movimento, ela capturava quem mexia mais, quem mexia menos. E conclusão, Padmasana, o que é óbvio para a gente, né? Mas com essa experiência ela reafirma e que o Padmasana é a posição mais estável. Quando a pessoa senta, ela não precisa ficar se mexendo. Ok? Então esse seria aí um segundo, ou terceiro, né? Acho que o terceiro efeito aí, físico do Padmasana. Estabilidade. Você não precisa ficar movendo. Terceiro. Quarto efeito, se você faz o Padmasana direito, ele obstrui o fluxo de sangue para as pernas. É um efeito positivo por um lado e negativo por outro. Positivo porque o sangue passa a circular somente no tronco, no corpo, né? Portanto, isso facilita você ter um maior fluxo cerebral nos órgãos vitais e no cérebro. Isso facilita processos meditativos, né? Outra coisa é o Padmasana, quando você executa, tá? Esse fluxo sanguíneo também é direcionado para os órgãos genitais, para as gônadas. Isso melhora o funcionamento das gônadas. É muito interessante quando você pega a descida da aorta, você vem a aorta, o abdominal, dela divide em ilíaca direita e ilíaca esquerda. Delas se dividem de novo em ilíaca externa e ilíaca interna. A ilíaca externa vai passar pelo canal inguinal e vai dar a artéria femoral. Quando você faz o Padmasana, você bloqueia a artéria femoral. E o sangue que ia fluir para lá, flui para onde? Para os órgãos genitais. Tá certo? Aumentando a irrigação dos órgãos genitais. Portanto, ele aumenta a fertilidade. Cuidado. Outra coisa, daí a parte chata é que ele diminui o retorno venoso nas pernas, né? Então ele pode trazer o aparecimento de varizes. Tá? E pessoas com doença varicosa não devem fazer o Padmasana. Do ponto de vista energético, o Padmasana tem outros efeitos. Por exemplo, o Shiva Samhita, posso dizer capítulo, né? Na verdade é Kanda ou Pratama. Pratama é o primeiro, né? Mas aqui no caso o terceiro, né? A terceira parte, nos versos 106 e 107, ele fala que o Padmasana é responsável pela equalização e fluxo harmonioso dos vayus. Tá certo? Nos mesmos versos, entre os 106 e 107, ele fala que isso provém do equilíbrio de Ida e Pingala e, consequentemente, do aumento do fluxo de energia pelo Sushumna. Tá? O texto Hatha Tattva Kalamundi, do século 17 para 18, no capítulo 7, versos 27 e 28, ele fala que o Padmasana permite a plena fusão de prana com apana, promovendo o despertamento da Kundalini e seu direcionamento para o cérebro através do Sushumna. Além disso, nós estamos sob a influência de dois fluxos energéticos. Um da Mãe Terra, né? Energia que vem do chão, e outra que vem do céu, né? Das estrelas, dos astros, do Sol. Quando
a energia do solo nos põe conectados com a Terra e que nos faz realizar coisas, né? A energia que vem do Sol, das estrelas, nos tira do chão. Portanto, quando você faz o Padmasana e você retira os pés do chão e põe as plantas para o solo, você cria uma desconexão com a Terra, né? Essa desconexão com a Terra propicia estados de concentração e de meditação. Então seria um outro efeito energético do Padmasana. Mas ele não para por aí, não. Por exemplo, um outro trabalho, que é um trabalho feito com os meridianos da acupuntura, feito por Kuntal Ghosh, em 2017, onde ele via, através de um instrumento, ele mensurava a intensidade do fluxo da energia para o meridiano. Tá certo? E ele pegou e colocou as pessoas em Padmasana, em diversos asanas, entre eles o Padmasana. E o que ele percebeu? Vou ler, abre aspas. Este aumento de energia ocorre nos meridianos da acupuntura, ocorre ao longo de 20 minutos, tendo seu efeito maior a partir dos 20 minutos. Daí ele fala: entre os meridianos superiores foram ativados os dos pulmões, tanto direito quanto esquerdo, do coração à direita, intestino grosso direito, e nos meridianos inferiores todos, exceto o baço pâncreas esquerdo e direito e o rim esquerdo, que foram encontrados diferentes significativamente nos 3 pontos no tempo. Na sessão do Padmasana e na cadeira. Diferença de sentado meditando. Padmasana na cadeira. Então, ou seja, ele aumenta o fluxo energético nos meridianos da acupuntura, com consequências aí para a saúde, né? Para a saúde. Normalmente, o Padmasana, por si só, ele vai trazer, do ponto de vista emocional, um estado de descanso, né? E as emoções e pensamentos eles vão se tornando flat, tal qual um espelho d'água. Os meridianos e os marmas são análogos. Olha, quando você fala meridiano de acupuntura, você está falando em medicina chinesa, tá certo? Que tem uma lógica muito própria. Tá? Existem pontos de contato e de diálogo entre China e Índia desde o período Chola, tá? Desde entre Cristo e o século 1000, você já tem aí linhas de comércio naval que ligam a China e a Índia. Assim como a Rota da Seda passava pela Índia e ia para a China. Então, saiba que existe uma conversa. Mas a ideia dos meridianos, da acupuntura, ele vem justamente da ideia do taoísmo, né? Que é autóctone da China. Tá? Mas que encontra conexão, não uma conexão direta, talvez uma conexão por percepção, na Índia através das nadis, que são os canais por onde o prana flui. Tá? Agora, quando se fala marma, ele vem da raiz mri, tá certo? Mri quer dizer morrer. Marma são os pontos mortais. Esse termo ele aparece pela primeira vez nos Vedas, no Rig Veda, quando esses pontos eles são pontos no quais você deveria proteger numa luta ou que você deveria atingir o outro, tá certo? E o que se percebeu? Como que se desenvolveu, né? Esta ideia dos marmas, eles vão sendo trabalhados até que a partir da Maitreya Upanishada e da Bhagavata Purana, isso vão sendo associados aos centros de força e aos
e, portanto, se transformam nos chakras. A Maitreya Upanishada é a primeira Upanishada a utilizar o termo, não centro de força, mas utilizar a ideia da flor de lótus associada a um centro, não usando o termo Padma, mas usando o termo Pankaj, quer dizer, nascido do lodo. É outro nome da flor de lótus, né? Nascido do lodo. Portanto, os marmas em si, eles estão mais conectados com a ideia de chakras, que, por paralelismo, não por dizer que é a mesma coisa, ou que é a mesma ideia, mas que por paralelismo, tem a ver com pontos importantes da acupuntura. Tá? Não se sabe quem veio primeiro, se veio na China, se veio na Índia, se foram desenvolvimentos paralelos dessas ideias. Tá? E que, ou se houve trocas de figurinhas, possivelmente houve. Tá? A gente pensa no passado, a gente acha que estava todo mundo desconectado. Não, eles eram mais conectados um com o outro do que você pode imaginar desde o Vale do Indo. Tanto que um dos motivos da queda do Vale do Indo é justamente a quebra das rotas comerciais que ocorre no fim da Era do Bronze, onde todas as civilizações do período antigo desmoronam por alterações climáticas que levam à quebra de rotas comerciais. Ok? Essa é uma das hipóteses. Portanto, quando você fala em meridianos, não é a mesma coisa. O meridiano paralelo mais perto é das nadis. Agora, os pontos da acupuntura, o paralelo mais próximo são os marmas e os chakras, que a ideia é que se desenvolveram, a ideia de chakras se desenvolve a partir do conceito de marma. Tanto que onde está um marma é onde está um centro de força. Tá certo? Imagina! Sim, eles têm percepções semelhantes, tá? Mas não dá para dizer que nasceu na Índia e foi para a China, ou que nasceu na China e veio para a Índia. Não, a minha percepção é que são duas teorias paralelas com pontos em comum. Com ideias e pontos em comum que possivelmente trocaram figurinhas ao longo do tempo, mas você percebe nitidamente, ao estudar um pouquinho, não sou expert, mas estudar um pouquinho de acupuntura, percebe que a teoria dela é muito própria, tá certo? E é muito vinculada à ideia do taoísmo, até que o fluxo da energia externa e interna, ela vem justamente dessa ideia do taoísmo e o fluxo do yin e yang. Tá? Então é muito nítido. E é diferente do raciocínio yogi, né? É bem diferente do raciocínio yogi. Tá. Com relação, então, aos efeitos, né? O que a gente pode aí fazer um apanhadão? Bem, ele fortalece os músculos da espinha. Ele alonga músculos glúteos, ele alonga o piriforme, tá certo? Ele alonga o tensor da face lata, ele alonga pectíneo, ele alonga o músculo sartório, então músculos da perna que são responsáveis pela rotação interna. E todos eles são alongados, tá certo? Ele equilibra o funcionamento de Ida e Pingala, ele abre o Sushumna, ele permite a manipulação e equalização dos vayus, ele permite a fusão e facilita a fusão de prana com a apana, portanto desperta a Kundalini. Ele melhora o funcionamento das gônadas, ele promove o equilíbrio de hormônios sexuais. E com maior sangue nos intestinos, melhora o funcionamento de órgãos abdominais. Muito bem. Do ponto de vista de técnica, a melhor técnica para meditação. Melhor até do que o Siddhasana. Apesar que o Siddhasana é visto pela maior parte dos textos como o asana mais forte, o asana para lá de todos, né? Tá? Indicações, indicado para praticantes de nível avançado, tá?
na execução de meditação, pranayamas avançados, vocalização de japa, principalmente com mantra semente. Ela é uma técnica importante para o despertamento da Kundalini. Promove a equalização de Dipingala e assim como a fusão de Prana e Apana, facilita a fusão de Prana e Apana. Contraindicação. Qualquer pessoa que tem lesão no joelho ou lesão de quadril, o Padmasana vai ser um asana complicado, tá certo? Tá? Mas aí tem que ver qual o tipo de lesão, tá? Lesões de ligamento cruzado do joelho vai dar ruim, não é uma boa. Lesões de ligamentos colaterais, laterais do joelho, distensões graves também não vai ser problema. Prótese de joelho e quadril, fica difícil, tá? Não vai rolar. Imagina você ter uma luxação de prótese, né? De quadril, a caca. Tá? Então, uma má posição para quem possui veias varicosas, quem tem varizes, tá certo? E pessoas que têm lesões de ligamentos de tornozelo também, principalmente se é mal feito, ele pode ser um grande problema. Meniscos, sim, quem tem lesão de meniscos vai ter problema com Padmasana. Tá? Apesar que, como eu disse, depende muito da lesão. Eu tenho lesão meniscal, eu faço há décadas, não me piora nada, né? Apesar que a minha lesão meniscal ela veio por forçar o Padmasana quando eu era adolescente, né? Sabe como é que é adolescente, né? Não tinha orientação adequada, tinha pressa, queria que eu... Você tem ideia? O Padmasana era uma posição tão importante para mim quando eu tinha os meus 15 anos, eu era duro para duro, que eu sonhava que eu fazia Padmasana. Muitas vezes eu sonhava que eu estava em Padmasana, meditando. Para você ter ideia de como eu era ansioso para fazer aquilo. Kapotasana também pode forçar. Kapotasana, Vajrasana, tá certo? Também força. Tá? Então, não dá para fazer? Tá, mas com atenção, com cuidado, olhando direitinho, posicionando direito, principalmente o Kapotasana, na hora que você está sentado, esse giro, né, da perna com o joelho pode dar problema. Pois é, né? Já sonhava com isso, né? Passava a noite em Padmasana. Então, tá, na minha visão, o que eu acho? É sem dúvida alguma a melhor posição para a meditação, quando conquistada, tá? Esta conquista tem que ser feita com respeito, cuidado e carinho com o próprio corpo. Tá? Caso contrário, o Padmasana vai roer os seus joelhinhos. Tá? Hatha Yoga Pradipika 1.47, Siddhasana, é o mais poderoso. Ele fala o seguinte, ele é chamado Padmasana, ele gets rid, ele se desfaz de todas as doenças. Não foi o Shiva Samhita, é o Hatha Yoga Pradipika que diz. Não é disponível para todos. Mas ele deve e pode ser feito pelos sábios. Tá? Ele deve ser feito pelos sábios. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Me alonguei, né? Contei história hoje, né? Eu já tirei o dia para contar história. Então, me alonguei muito. Mas espero que vocês tenham gostado dessa gravação sobre Padmasana. Eu me dei conta que até hoje não tinha feito uma gravação sobre esse asana, que é um asana tão importante dentro do yoga. Então, um grande beijo a todos e nos vemos então na próxima quarta. Beijos.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não, mais nenhuma. Um beijo imenso a todos e até a próxima.